Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos jovens, queridas jovens, sejam muito bem-vindos a mais uma aula no canal Conectados com a EBD, o seu canal de estudos bíblico-teológicos. Hoje daremos continuidade ao estudo das lições bíblicas jovens do quarto trimestre de 2020, os bons e maus exemplos, aprendendo com homens e mulheres da Bíblia. Especificamente, estudaremos a lição de número 4 para o dia 25 de 10 de 2020. Saul, somente ser escolhido não faz a diferença. Eu vou repetir mais uma vez o título da nossa lição. Saul, somente ser escolhido não faz a diferença. Mas claro, antes de iniciarmos esta aula, eu já quero te pedir, gostou? Deixa o seu joinha, faça os seus comentários e compartilhe com outras pessoas. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de tudo que postarmos aqui. Sem mais delongas, vamos para o que interessa. Vamos iniciar a aula de hoje. O texto do dia encontra-se no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15 e no versículo 11. Arrependo-me de ter havido posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. A síntese diz o seguinte: em sua soberania, Deus pode rejeitar pessoas que escolhem desobedecê-lo, ainda que tenham sido chamadas para uma grande obra. A palavra de Deus mostra exemplos de pessoas que começaram bem, mas terminaram mal. Nesta lição, veremos o primeiro rei de Israel, Saul, escolhido por Deus e ungido pelo profeta Samuel. Ele se deixou levar pela obediência parcial, pelo ciúme e inveja e acabou sendo substituído. Veremos, portanto, que Deus não possui predileção por pessoas que desprezam a obediência e que pouco caso fazem daquilo que o Senhor Deus falou. O comentarista, logo no primeiro tópico da lição, ele vai nos mostrar o início sobrenatural do rei Saul. Bem, para que entendamos a história de Saul, é preciso ver o que a lei de Moisés disse sobre a futura monarquia. Ciente de que no futuro os hebreus desejariam ser governados por um monarca, Deus lhes disse pelo ministério de Moisés, antes de estarem na terra prometida, as seguintes palavras: quando entrares na terra que te dá o Senhor, teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, porei sobre mim o rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim, porás certamente sobre ti como rei, aquele que escolher o Senhor teu Deus, dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Deus, dessa forma, deixou bem claro o caminho para a implantação da monarquia em Israel. Afinal de contas, ele já sabia em sua onisciência que o povo iria pedir um rei, e as normas de Deus para o povo foram bem claras. Esse rei seria escolhido pelo Senhor e deveria ser hebreu, não poderia jamais ser um estrangeiro
governando o povo de Israel. Logo, nós entendemos de acordo com a leitura que Saul foi escolhido sim por Deus. Portanto, dizer que Saul não foi escolhido por Deus é uma declaração que precisa ser avaliada, revista à luz das Sagradas Escrituras. Tendo em vista que o livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, nós vamos observar que no capítulo 8, versículo de número 5, o povo pede a Deus um rei, cumprindo-se assim o que Deus havia predito, falado em Deuteronômio capítulo 17. Deus, inclusive, vai realizar o pedido do povo e concede um rei. O Eterno encarregou-se de revelar a Samuel quem seria o primeiro monarca, o primeiro rei dos hebreus. Deus vai falar as seguintes palavras: porque o Senhor o revelará aos ouvidos de Samuel, um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus. Senhor, o Deus que escolhe, é o mesmo que mostra sinais de sua escolha, porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. Aqui fica muito claro, é o próprio Deus quem está dizendo: Samuel, amanhã te enviarei um homem da terra de Benjamim. Eu te enviarei um homem da terra de Benjamim. Este homem a quem eu enviar, tu irás ungí-lo por capitão sobre o meu povo, o povo de Israel. Só que Deus ainda deixa claro, ele vai ser ungido com objetivo. Eu vou usá-lo para livrar o meu povo das mãos dos filisteus. Esses textos, dessa forma, deixam claro que Deus conduziu as circunstâncias. Samuel também compreendeu que o Senhor havia escolhido a Saul como rei de Israel. O texto diz ainda que Saul seria ungido para trazer livramento ao povo de Israel contra os filisteus. Tais declarações e a forma como tudo aconteceu mostram claramente que Saul foi escolhido por Deus. Veremos também que existem sinais, indicadores que revelam esta vocação do rei Saul. Ele recebeu um lugar de honra numa refeição em que Samuel havia convidado 30 homens. Confiram comigo, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 9, versículo de número 22. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 9, versículo de número 22. Está escrito assim: porém Samuel tomou a Saul e ao seu moço e os levou à câmara e deu-lhes lugar acima de todos os convidados, que eram uns 30 homens. Após isso, Samuel diz que Saul foi escolhido por Deus. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: porventura não te tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Ele também acrescenta
que as jumentas de Quis, pai de Saul, foram achadas e que ele encontraria um grupo de profetas profetizando logo em seguida e se tornando um novo homem. Como assim? Quando Saul encontra-se com este grupo de profetas, a Bíblia vai dizer, 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6, vejamos: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. A orientação divina era que após esses sinais se cumprirem, Saul saberia que Deus era com ele. Esses sinais se cumpriram no mesmo dia que o profeta falou. Deus não apenas escolheu Saul, mas mostrou, deu evidências que estaria com o primeiro rei de Israel. Samuel convocou o povo para Mispa e lá mostrou o seu rei, Saul. Ele era um homem alto, mas estava escondido entre a bagagem. Foi necessário que Deus apontasse a Samuel que Saul estava escondido entre as bagagens. Mesmo tendo se escondido, Saul foi aclamado pelo povo com as palavras: viva o rei! Ora, quando Deus chama alguém para a execução de uma obra, quando Deus levanta alguma pessoa para a realização de um projeto, não adianta se esconder por trás das bagagens. Se Deus te escolheu, saia de detrás das bagagens, porque o mesmo Deus que escolheu é o Deus que capacita o homem para a realização da sua obra. Além do mais, este mesmo homem que foi aclamado como rei, a palavra de Deus registra que os filhos de Belial desprezaram Saul. Esses textos deixam claro que Saul foi sim escolhido por Deus, não apenas pela revelação dada a Samuel, mas também pelos sinais que se seguiram da parte do Senhor. O Deus que escolheu é o mesmo que mostra sinais de sua escolha. Olha que frase linda que termina aqui esse slide. O Deus que escolheu é o mesmo Deus que mostra sinais de sua escolha. Já no segundo tópico, veremos que este homem escolhido para ser rei de Israel, ele vai cometer erros no meio do caminho, erros que comprometerão o seu reinado, erros que comprometerão a sua chamada, pois apenas ser chamado não é suficiente, é necessário obedecer ao Deus que nos chamou. Aqui nós vamos observar uma desobediência completa, pois, apesar de todos os sinais demonstrados e da honra e autoridade de Deus dadas a Saul, ele desobedeceu ao Senhor. Diante de uma batalha contra os filisteus, Saul descumpriu a ordem de Deus de esperar o retorno do profeta para oferecer sacrifício. Saul mesmo sacrificou sem ter
a autorização de Deus para fazer isso. Como consequência, recebeu uma dura resposta do profeta Samuel. Se não, vejamos, primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículos 13 e 14. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Saul precipitou-se, ele vê os inimigos, fica perturbado, fica sem ter o que fazer. Afinal, eles precisavam oferecer sacrifícios e ele entende que Samuel está demorando e o povo precisa oferecer sacrifício. Então o que é que ele faz? Vai fazer o que não era para ele fazer. O oferecimento de sacrifício, a oferta de sacrifício era a função sacerdotal. Saul era rei, mas não era sacerdote. Saul era rei, mas não era Deus. Competia, cabia a ele esperar o homem de Deus, Samuel, para oferecer o sacrifício. Mas, pelo fato de ser rei, ele achava que poderia oferecer sacrifício e ficaria tudo muito bem. Mas com Deus não é assim. Saul foi escolhido para ser rei, cumpra o seu papel como rei. Samuel era o sacerdote e cumpriria a sua função de sacerdote. Mas além desta obediência total, ele também vai cometer desobediência ou obediência parcial. Deus havia dito a Saul que se aniquilasse os amalequitas, que se após aos israelitas quando saírem do Egito, a hora do julgamento dos amalequitas havia chegado e Saul deveria executar o juízo contra aquela nação. Nação esta que havia se oposto ao povo de Israel. Ela atacou os amalequitas, ele atacou os amalequitas, Saul, mas deixou vivo o rei e o melhor das ovelhas e do gado. Para Saul, não se podia matar um rei e o gado poderia ser usado no sacrifício ao Senhor. Mas não foi isso que Deus ordenou a Saul. Saul havia obedecido parcialmente e para Deus isso era uma desobediência. Não há para Deus obediência parcial. E Deus vai dizer: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. O peso da atitude errada de Saul é visto nas palavras de Samuel. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é
do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também, olha a consequência dos atos de Saul, da desobediência de Saul, dos erros de Saul, o próprio Deus vai dizer: porque tu rejeitastes a palavra do Senhor, Saul responde ou fala para Samuel, fala para Saul: ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. O Senhor havia decretado o fim do reinado de Saul e da sua monarquia. O Deus que escolhe é o mesmo que pode rejeitar uma pessoa por causa de suas atitudes e de sua desobediência. Mas além desses erros, além dessas atitudes, obediência parcial, que não é obediência, desobediência total, nós temos outras atitudes erradas de Saul. Outras atitudes que desobedeceram à vontade de Deus. Por exemplo, em uma guerra, os soldados precisam estar alimentados para que possam se manter em combate. Porém, Saul deixou a desejar quando, exausto depois de uma guerra contra os filisteus, decretou que quem comesse pão até a tarde daquele dia seria tido por maldito. Jonatas, seu filho, provou mel naquele mesmo dia, sem saber do que seu pai falara. E se não fosse o povo para preservar a vida do jovem, Saul teria matado seu próprio filho por um voto impensado e inconsequente, feito no momento de estresse e de guerra. Saul sentiu-se incomodado após a vitória de Davi sobre Golias, como o cântico das mulheres que atribuíram um maior para a vitória do adolescente. E isso fez com que ele procurasse matar a Davi, quando as mulheres declararam: Saul matou 1000, mas Davi matou a 10.000. A inveja toma conta do coração de Saul, afinal, Deus já estava distante de Saul. Seus erros o afastaram de Deus. Saul sentiu-se incomodado após a vitória de Davi sobre Golias e procurou matar ao jovem Davi, em sua busca desenfreada para matar o jovem pastor, que agora era um guerreiro. Saul ordenou a morte, mais uma atitude inconsequente, pecaminosa, desagradável a Deus. Ele mandou matar 85 sacerdotes e de todos os habitantes da cidade de Nob, porque Davi havia fugido e passado naquela localidade. Por fim, chegamos ao terceiro e último tópico da lição. Obviamente, o fim de Saul não poderia ser outro a não ser um fim trágico, pois o fim trágico é consequência da desobediência a Deus. Sim, o preço de tanta indiferença para com as coisas de Deus resultou no silêncio do Eterno para com Saul. O princípio também vale para os nossos dias. Para que buscar a orientação do Senhor, se essa busca não é acompanhada na mesma intensidade pela obediência? Deus não se revela para satisfazer a nossa curiosidade.
e sim para que cumpramos o seu projeto, a sua vontade neste mundo. O Pai Celeste nos concede claramente o poder de escolha, mas igualmente as consequências da responsabilidade. Em nada, tal fato fere a soberania de Deus, pois Ele permanece soberano, ainda que obedeçamos ou não os seus desígnios. Entretanto, quem perde a oportunidade de ser usado pelo Senhor é quem rejeita o projeto dele para a sua vida. Quando Saul se vê em meio a tantas tragédias, a tantas consequências negativas de suas atitudes, ele vai procurar respostas. Sim, diante da batalha contra os filisteus, que seria a sua última, ele resolveu procurar uma feiticeira para que lhe servisse de mediadora com o sobrenatural. Ele havia consultado ao Senhor, mas não obteve resposta por nenhuma das formas costumeiras. Ele vai fazer algo que era terminantemente proibido para qualquer judeu: consultar uma feiticeira. O preço a ser pago pela desobediência foi o silêncio de Deus. O silêncio divino não fez com que Saul buscasse ao Senhor e lhe obedecesse. Lamentavelmente, não são poucos os que buscam respostas de Deus sem querer buscar na mesma medida a sujeição aos seus desígnios, aos seus propósitos, à sua vontade. Mas Saul ainda queria respostas. Ele iria novamente para a guerra e foi buscar na feiticeira uma palavra favorável. Contando com a ajuda de seus servos, achou uma feiticeira e o preço de seu pecado foi a morte. Seu desatino foi tão grande que ele mencionou o nome do Senhor para garantir à feiticeira que não a mataria, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. Ele usou dessa forma o nome de Deus para chancelar o mal, tão grande era a sua distância do Senhor. Sendo assim, Saul termina sua história dando fim à própria vida. Após deixar ouvir as orientações de Deus, Saul se viu sozinho e cercado por inimigos. Perdeu 3 de seus filhos na batalha antes de se matar e deu fim à sua história de forma triste, desastrosa, lamentável. Cremos que esse não era o projeto de Deus para Saul, quando o Eterno o escolheu e o ungiu pelo ministério de Samuel. Se ele tivesse respeitado os mandamentos do Senhor, seu reino com certeza seria confirmado para sempre. A cada momento, somos desafiados a ser obedientes a Deus. E precisamos entender que uma decisão errada pode nos levar a outra decisão errada, tirando-nos do centro da vontade do Senhor Deus. Mas, se formos atentos ao que Deus fala e apresentarmos nossas decisões a Ele, não teremos dificuldades em cumprir a vocação para a qual fomos chamados. Outro detalhe, queridos, o final trágico de Saul se deu pela ausência de Deus. Ele tinha cetro, mas não tinha Deus.
ele tinha trono, mas não tinha a presença de Deus. Ele tinha coroa, ele tinha um reino, ele tinha um exército ao seu favor, mas ele não tinha a presença de Deus. Que Deus nos guarde, para que possamos zelar cuidadosamente pela presença de Deus na nossa vida, considerando-a maior do que tudo em nós. O que conta no fim de nossa história, o início da nossa caminhada ou a forma como terminamos os nossos dias. Começar com a bênção de Deus é necessário, tanto quanto ser fiel a Deus durante o ministério até o final dele. E assim, queridos, nós chegamos à conclusão desta lição, dizendo que ser escolhido por Deus para uma obra ou ministério não nos isenta de andar de acordo com os padrões de Deus. Saul obteve do Eterno uma chamada que foi confirmada por sinais. Entretanto, ele perdeu o reino ao não andar de acordo com as orientações de Deus. Não basta ter uma chamada do Senhor. É preciso ser obediente em todo o tempo, pois isso certamente garantirá a presença e a orientação dele conosco. E assim nós finalizamos, já marcando o nosso próximo compromisso, lição de número 5, Abigail, quando a sabedoria faz diferença para a vida. Deus te abençoe, a paz do Senhor e até a próxima.